nossa aula de geografia desta semana, que vai de 21 a 25/9, páginas 88, 89, 90 e depois 93, 94, 95. Então, vamos falar sobre o clima, né? As zonas climáticas da Terra. De modo geral, no Brasil, predominam climas quentes. Mas por que isso acontece? Como a Terra tem a forma arredondada, algumas regiões recebem os raios solares com mais intensidade do que outras e são aquecidas de maneira diferente. Para entender melhor as diferenças de iluminação e aquecimento, os cientistas criaram uma classificação dividindo o planeta em zonas climáticas ou térmicas. Observe o mapa e verifique a localização do território brasileiro. Então, a posição da Terra, né? Observe aí. Então, depois eu tenho aqui também, né, um mapa com as zonas climáticas da Terra, divididas aí, né? Então, a zona polar ártica, zona temperada do norte, zona tropical, zona temperada do sul, zona polar antártica. E tenho aí a explicação, né? A zona tropical, localizada entre os trópicos de Câncer e Capricórnio e dividida pela linha do Equador. Então, observe lá as linhas, os nomes, né? Que são dados, nomes das linhas. Essas linhas são linhas imaginárias, como nós já vimos lá atrás, né? O mapa, ele é uma representação para que a gente consiga entender, né, as informações, para que os cientistas, os estudiosos também consigam explicar algumas coisas. Eles precisam ter uma figura, um desenho que represente. É a região do planeta que recebe raios solares com mais intensidade, por isso apresentam climas quentes, em geral, em todas as estações do ano, né? Então, vejam lá que o Brasil se localiza aí bem pertinho aí dessa zona tropical, né? Zona temperada, do norte e do sul. Zonas localizadas entre os trópicos e o círculo polar ártico e antártico. Essas zonas são iluminadas com menor intensidade, então o sol bate menos, né, do que a região entre os trópicos. Por isso, tem clima temperado, com predominância de verões amenos e invernos bem frios. Zonas polares, Ártica e Antártica, localizada entre os círculos polares e o polo norte e o polo sul do planeta, recebem os raios solares com menor intensidade. Por isso, são menos aquecidas do que as outras regiões e apresentam climas muito frios durante o ano todo. Então, como nós já vimos, né, lá no primeiro slide, a figura do Sol em relação à Terra, então observe aí novamente, né? Então, como eu tenho o Sol e ele vai bater com mais intensidade, os raios solares, bem aí nessa faixa rosa aí do meio, né? Então, por isso, toda essa região vai fazer mais calor. E ali na zona temperada, né, norte e sul, e na zona polar, ártica e antártica, os raios do sol vão bater com menos intensidade. Então, por isso, a temperatura vai ser diferente, né? Não vai ser tão quente como aí nós temos na zona tropical. Depois, nós vamos ver aqui os tipos de clima no Brasil. Então, o que dá para a gente entender, né? Que o planeta todo ele tem climas diferentes, mas o Brasil, mesmo sendo o único país, dentro desse país nós temos também vários tipos de clima. Como a gente já falou, né, o Brasil é um país muito diversificado em todos os sentidos e no clima também. Então vejam aí todos os tipos de clima. Eu tenho o clima equatorial, que apresenta temperaturas elevadas o ano todo, né? Então, é quente na maior parte do tempo, do ano também. É bastante úmido por causa da floresta amazônica e grande quantidade de chuvas da maior parte do ano. Clima tropical típico,
as temperaturas são elevadas, né? Significa que é calor, mas há duas estações bem definidas. Uma chuvosa, de outubro a abril, e outra mais seca, de maio a setembro. Clima subtropical ou temperado é a distribuição de chuvas no decorrer do ano. No verão, as temperaturas são mais altas e no inverno apresenta temperaturas mais baixas do país, podendo chegar a menos de 0 graus, nos pontos de maior altitude da região. Pode até mesmo gear ou nevar durante o inverno. Clima tropical úmido apresenta temperaturas elevadas e é influenciado pelos ventos úmidos do oceano, o que causa grande quantidade de chuvas durante o ano, em razão das serras existentes nessa porção do território brasileiro. As temperaturas caem um pouco entre os meses de maio a setembro. Então, observe aí o mapa, né? E vá observando a legenda. Então, a legenda é importante por quê? Porque você vai vendo a cor da legenda e vai descobrindo em cada parte do Brasil, em cada estado, qual é o tipo de clima. Então, veja aí que o verde é onde está o nosso estado, né? O estado de São Paulo, que é clima tropical típico. Por isso que aqui geralmente esfria, mas não faz um frio tão forte, né? Na maior parte do tempo é calor, ou mesmo quando esfria, mas não chega a ser muito frio, tá? Então, observe aí a cor da legenda, né? Que tá aqui no cantinho do mapa, cada tipo de clima, e as cores no mapa para você identificar o tipo de clima de cada região, de cada estado aí. Observe com atenção. Então, aqui observando o mapa, página anterior, o tipo de clima que predomina no estado onde nós vivemos, que é o estado de São Paulo, né, pra gente não esquecer. Então, observando lá o mapa, é o clima tropical típico. Então, as temperaturas são elevadas durante o ano, mas há duas estações bem definidas. Uma chuvosa, de outubro a abril, e outra mais seca, de maio a setembro, né? Então, como que eu tenho essa observação? Porque eu olhei lá na legenda, observei a cor que está pintado o estado de São Paulo, para eu poder saber qual era o tipo de clima que predominava. Então, aqui no Giramundo, eu tinha tem um texto, vento, ventania que gera energia. Então, observe aí, né, em alguns estados do Brasil, uma característica que se destaca no clima é a intensidade dos ventos. No Rio Grande do Norte, Ceará e Piauí, existem regiões onde venta muito durante o ano inteiro. Por isso, o governo federal estimula a construção de usinas eólicas nessas regiões para geração de energia elétrica. Esse tipo de usina se parece muito com um conjunto de grandes cataventos. A força do vento faz girar as pás gigantes desses equipamentos, produzindo energia. Nosso país já é o 5º maior gerador de energia por meio dessa fonte limpa, ou seja, não causa poluição do solo, das águas e nem do ar, né? Muito interessante. Então, observe aí a figura. E aí, falando de clima, eu vou falar também sobre vegetação. Vegetação é um dos elementos naturais que mais se destacam em uma paisagem. No Brasil, há variadas formações vegetais, algumas repletas de árvores de grande porte e cactos, como na fotografia A, e outras com plantas, arbustos mais baixos e cactos, como na fotografia B, né? Então, vejam lá, que na fotografia A, eu tenho grandes árvores, né? Árvores mais altas, de grande porte. E na fotografia B, são plantas, arbustos mais baixos e cactos. Há ainda as que se desenvolvem nas margens dos rios e outras em regiões mais altas e frias. Boa parte das diferenças entre os tipos de vegetação está relacionada às características climáticas de cada região do país. Então, veja aí, né, que clima e vegetação
elas vão ter aí se relacionam, né? Então, dependendo da vegetação, do clima de uma região, é o tipo de vegetação que vai ter naquela região. Então, vamos ter aí algumas atividades, né? Retomada. Complete as frases com a palavra correta. Então, na aula anterior, nós já vimos, né, a diferença entre tempo e clima. Hoje, segunda-feira, haverá predomínio de sol, com poucas nuvens, ou seja, não há previsão de que o tempo mude no período da tarde. O jogo foi cancelado por causa da mudança no tempo. A previsão é de que a chuva continuará amanhã. Os habitantes daqui estão acostumados ao clima da região, chuva no verão e seca no inverno, né? Então, veja como é a diferença entre tempo e clima. Escreva com suas palavras o que são as zonas climáticas da Terra. As zonas climáticas são as regiões onde os raios solares incidem na Terra, com maior ou menor intensidade. Há diferentes zonas climáticas: zona tropical, zonas temperadas norte e sul e zonas polares do Ártico e da Antártica. Marque com X a opção correta sobre os tipos de clima do Brasil. Em quais estados predomina o clima subtropical? Então, olhando lá no mapa, como eu falei, olhando o mapa, olhando a legenda, eu sei que o clima subtropical predomina no Rio Grande do Sul, Santa Catarina e Paraná. Quais são os dois tipos de clima que predominam no território brasileiro, né? Então, no território todo, no país todo, são tropical típico e equatorial, que são esses dois aí que eu coloquei aí novamente para vocês, né? O clima equatorial, que apresenta temperaturas elevadas o ano todo, é bastante úmido por causa da floresta amazônica e grande quantidade de chuvas na maior parte do ano. E clima tropical típico, temperaturas elevadas durante o ano, mas há duas estações bem definidas. Então, aqui na 4, você já estudou as características climáticas do território brasileiro e verificou que o país está localizado, né, predominantemente, quase todo ele, na zona tropical. Então, o que isso significa? Significa que a maior parte do tempo no nosso país faz calor, né? Observe com atenção as ilustrações a seguir, que mostram cenas comuns na região polar e temperada. Então, você tem aí uma árvore de Natal com um boneco de neve. Na outra figura, você tem uma pessoa com um tipo de roupa ideal para lugares bem frios. O que você mudaria nelas se as cenas fossem uma região de clima tropical? Então, por exemplo, uma árvore de Natal num clima de bastante calor, né? Como que você faria? E esse outro personagem com essa roupa, né? Você acha que ela usaria essa roupa num clima de bastante quente, de bastante calor? Então, faça os seus desenhos aí, né, no próprio livro, como você imaginaria que seriam essas duas figuras com um clima quente, né, no clima tropical, tá? Então, façam bem caprichados e boa aula de geografia para vocês.